Pessoal, começando agora o nosso podcast Talkenização aí para vocês, muita informação sobre o mercado cripto, sobre tokenização de ativos e hoje, gente, toda vez eu falo que a gente tem um convidado especial, mas hoje é muito especial mesmo. Porque a Rafa, gente, que vai estar aqui com a gente, Rafaela Romano, ela vai estar aqui com a gente, antropóloga, escritora. Quando ela fala, eu fico tipo, meu Deus do céu, ela é incrível. Ela entende muito do mercado. Então, hoje aí vamos ter uma verdadeira aula sobre o Web 3.0 e eu tenho certeza que muita gente tá falando assim, meu Deus, o que é Web 3.0? E eu vou deixar ela explicar sobre isso. Rafa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Flá, obrigada. Adorei o nome, inclusive, do podcast. Achei super condizente com a proposta, né? Sempre legal quando o nome casa bem, assim. Então, acho que não podia deixar de comentar já. Isso que adorei o convite. E obrigada por me receber de novo aqui mais uma vez. Sensacional. Rafa, vamos lá, né? Quem é você? Se apresenta pro pessoal aí rapidinho, pro pessoal entender um pouquinho da tua história, que é uma história muito legal, uma história aí de respeito, e a gente começa a falar sobre o Web 3.0, uma coisa aí que todo mundo tem que ficar atento, gente. Vocês não podem ignorar esse assunto aqui nesse podcast. Quem é a Rafa? Ótimo. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Rafaela Romano, também sou conhecida como Disruptivas no setor, né? O nome veio do fato de que, desde o começo, assim, eu estava interessado em tecnologias disruptivas, né? E dentro das próprias criptomoedas que já são consideradas disruptivas, eu sempre gostei de procurar os projetos mais malucos dentro das criptomoedas, né? Por isso veio esse nome, assim, dessa curiosidade incessante de explorar tecnologias que têm potencial de transformar a sociedade, transformar a vida das pessoas realmente, né? Eu, enfim, atuo no setor cripto, principalmente escrevendo, assim, né? Acho que análises um pouco multifacetadas do setor, que não só estejam olhando para perspectivas um pouco localizadas, talvez, assim, de análises, né? Mas reflexões que realmente abordem o setor cripto de uma forma muito mais generalista, especificamente, né? Então, estou aí atuando desde 2016 no setor cripto, né? Ajudando, enfim, exchanges, fundos, portais com o desenvolvimento das suas atividades no setor, né? Acho que é bem interessante que, assim, tirando uns trabalhos muito subalternos que eu tive antes de entrar em cripto, eu nunca trabalhei com nenhuma outra coisa a não ser criptomoedas, né? Então, assim, sou uma Web3 native mesmo, assim, né? Entrei e nunca mais parei. E, assim, não entrei com o objetivo de entrar, mas entrei porque, enfim, entendi as criptomoedas como uma tecnologia realmente transformadora. Fiquei super curiosa e resolvi me dedicar ao estudo dela e ela abriu portas para mim, né, para minha entrada. Então, eu escrevo sempre no disruptivas.org, também já fui editora-chefe do Cointelegraph, de vez em quando ainda publico alguns artigos dentro do Cointelegraph, e atualmente também sou fundadora do Impacta Finance, né? Impacta é um hub de Web3 focado em iniciativas de impacto, tanto social quanto ambiental, né? Então, a gente tem aí como objetivo acelerar e ajudar aí que as iniciativas de cripto que têm impacto positivo possam liderar ali o ranking do CoinMarketCap e entrar ali numas capitalizações interessantes para mostrar que, enfim, cripto é uma ferramenta para tornar uma sociedade mais justa, ambientalmente mais interessante e inclusiva economicamente. Muito legal, Rafa, sensacional. Rafa, Web 3.0, vamos falar sobre isso, né? Porque atualmente, eu brinco assim, ó, eu até falei pra Rafa, a nossa mente, ela é tipo normalzinha, assim, a mente da Rafa, ela explode de conhecimento, ela pensa acima das pessoas. E quando a gente fala em Web 3.0, a gente fala em centralização da internet. O que é, afinal, Web 3.0? Como que a gente pode explicar para as pessoas? Por que é tão importante isso? A gente tem que olhar para a Web 1.0, 2.0? Como que funciona realmente isso? Sim, legal, né? Acho que, inclusive, eu já estou ouvindo pessoas falarem de Web 1.4 esses dias, assim, Meu Deus, né? mas ninguém sabe nem o que é 3, imagina 4. Pois é, né? Mas acho que uma boa forma de explicar, assim, em termos fáceis, depois a gente pode entrar um pouquinho mais, Web 1 é a web em que os usuários simplesmente recebiam informações, né? Então, é a internet em que você poderia, por exemplo, ver um texto e você não tinha nenhuma interação com esse texto, você tinha um papel completamente passivo com essa internet. Então, existia alguém, né, que ia lá, colocava uma informação, colocava um texto ali dentro e os usuários da internet simplesmente podiam ler aquilo, né, e absorver
aquela informação, que já era, obviamente, uma evolução em termos de como a informação passava, né? Considerando que antes você só tinha acesso ao que era físico, né? Então já foi uma grande evolução em termos de acesso à informação, né? A gente imagina até o processo histórico, né? De comunicação no mundo, né? Primeiro a gente tinha os primeiros pergaminhos em que alguém tinha que reescrever à mão cada uma das coisas para que outra pessoa pudesse ler, né? Depois a gente tem um processo da imprensa mesmo, em que começa a ser uma produção em massa, mas ainda relacionada ao físico, né? Na internet, na Web 1, né? É o primeiro momento em que pessoas que não estejam no mesmo local possam ter acesso a uma informação, então já é um paradigma uma quebra de paradigma muito grande, né? Na Web 2, a gente tem as primeiras interações dos usuários dentro da internet, né? Então, a internet do Google, por exemplo, que você poderia escrever algo ali dentro para você pesquisar o que você quer, né? Realmente te possibilita também as primeiras trocas de e-mail, por exemplo, entre as pessoas, né? Então, as interações sociais entraram ali dentro, mas era ainda esse paradigma em que alguém te provia uma infraestrutura e, no máximo, você poderia ou pesquisar alguma coisa ali tranquila, né? Ou realmente conversar com algum usuário, né? A gente tinha esses papéis bem estabelecidos em relação a quem provia a infraestrutura, né? E quem era aquele que usava a infraestrutura. O que o Web3 faz é quebrar o paradigma de quem produz a internet e de quem consome a internet. Na Web3, você tem esse processo combinado, então os usuários são tanto os responsáveis pela construção dos protocolos, pela construção das decisões do protocolo, quanto aqueles que interagem realmente com aquele protocolo e fazem parte da construção do conteúdo dessas plataformas, né? E aí você tem, além das interações sociais em termos de conversas, interações econômicas que entram na internet, né? Então a questão de toda bitcoinização, toda tokenização, todo blockchain, né? Entrando nesse paradigma, você possibilita um novo escopo de interações econômicas dentro da internet, que antes eram restritas, né? Então, no máximo, você tinha ali cartão de crédito, mas ele não fazia parte da internet, né? Então, a gente tem isso. E o que a galera tá falando de Web 4 é a internet imersiva, né? É principalmente essa internet em que você, enfim, coloca os devices, etc., para entrar dentro da internet, para corporificar você dentro dos ambientes digitais, né? É um pouco disso que a galera tá começando também a chamar de Web 4. É um pouco de metaverso ou nada a ver? É metaverso no sentido, acho que de experiência de imersão, né? De imersão visual, principalmente, né? Acho que esse paradigma em que tá bom, a gente construiu, já faz parte, já tá ali, as relações estão ali, mas vamos colocar nossos corpos ali dentro, né? Um pouco da discussão de Neuralink e de Neuromancer, né? Que é um livro de ficção científica que fala muito dessa incorporação da mente. Isso, então, acho que assim, tá bem distante ainda também, né? Mas em termos de conceitualização, a galera também já tá começando a falar um pouquinho, assim, de vez em quando em Web 4. Que legal, Rafa. Não, é o que eu penso assim, tipo, metaverso. Esses dias eu vi um vídeo que até uma menina que eu conheço aqui, ela me mandou, a menina que trabalha aqui com a gente na Leak, e era um vídeo da pessoa, e daí o avatar da pessoa, meu Deus do céu, era perfeito, assim. Cara, era perfeito, porque os primeiros avatares que eu vi, assim, não tinha nada a ver, era um negocinho meio bobo, assim, e não tinha nada a ver, mas, cara, esse avatar que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, é igualzinho a pessoa, parecia a pessoa lá na internet, assim, era um robozinho da pessoa. Muito maluco, né? Acho que talvez vocês já tenham, enfim, assistido. Tanto tem, obviamente, né, o Black Mirror, mas tem também uma série que chama Electronic Dreams. Electronic Dreams é uma série baseada nos contos de ficção científicas do Philip Dick, que foi o cara que escreveu Será que androides sonham com ovelhas eletrônicas? Que foi o livro que inspirou Blade Runner, né, que a galera conhece mais, assim. E o interessante é que dentro dessa série, né, do Electronic Dreams, é muito maluco porque é um pouco de animação, mas parece real, parecem humanos, mas não é humanos, e você, na verdade, nunca sabe se, cara, isso são pessoas ou isso não é pessoas, né? E aí acho que é um pouco dessa internet, talvez, em que humanos, androides, cyborgs, né, convivam de forma igual. Tem uma piada que eu gosto muito, né, que, assim, quase ninguém entende, mas é uma geladeira falando...
na blockchain, ninguém se importa que eu sou uma geladeira, né? No sentido de que talvez ela faça as compras, ela vai conversar com o mercado e dizer qual é a preferência do seu dono, né? Então, acho que é muito realmente esse universo em que não humanos, né? Ou transhumanistas também, como alguns termos chamam, convivam em equalidade ali dentro. Você não sabe com que ou com quem você tá conversando ali dentro. Que engraçado, né? Se a gente for pensar nessa evolução, assim, que a gente tá tendo com os anos, é surreal, assim. Porque antes a gente não ficava tanto na internet, né? Quando eu era criança, eu brincava na rua e tudo mais. E hoje a gente vê aí os jovens, os adolescentes, tudo muito ligado à internet, o tempo inteiro à internet. E isso até levanta uma preocupação, né? As pessoas falam, meu Deus do céu, e aí não vai sair de casa, não vai tudo. A minha vida hoje, quando a gente fala em metaverso, todo mundo fala assim, meu Deus, e aí? Você vai ficar o tempo inteiro dentro de casa? Mas a minha vida hoje é muito dentro de casa. É pouco tempo, não faz nem sentido eu ter um carro hoje, porque eu fico muito tempo trabalhando em casa. Isso eu até tinha comentado com você, engordei 10 quilos, né? Porque, pô, a gente não se exercita, às vezes a gente acaba fazendo isso, e às vezes as pessoas pensam assim, cara, não vão interagir com outras pessoas. E você já me contou que tem uma coisa muito legal aí rolando, né? Para as pessoas saírem de casa. Conta pro pessoal. Sim, tem uma nova tendência, né? A gente viu os Play to Earns nascerem, né? E agora tem o que a gente tá chamando de Move to Earns, né? Tem dois nomes, né? Um é o Genopets, que não foi listado ainda, mas que já conseguiu aí arrecadar em série A 8 bilhões, né? Teve ali Coinbase Venture por trás. E a gente tem o Shifen, que é um tênis NFT, né? O Genopets é uns bichinhos de avatar, né? E especificamente o Shifen é um tênis de NFT que te recompensa pelas suas corridas, né? Então tu escolhe ali o seu tipo de tênis de acordo com o seu tipo de caminhada ou corrida. Eles são segmentados, né, em velocidade. Então, tu tem lá de 4 a 10 quilômetros por hora, de 8 a 20, ou um range maior, que vai de 3 a 20 ali, né? Tu define qual é o seu pace ali na corridinha. Aí tu corre diariamente e ele te recompensa ali com criptomoedas, né, com a moeda deles, eles têm duas moedas, né, um token de governança, um token game, que chama Green Satoshi Token, inclusive, né, o game e o de governança chama Green Metaverse Token, tem esses dois, assim, né, curiosamente, diferente de todos os outros jogos que existem atualmente, o token in-game vale mais do que o token de governança por conta do supply. Existe mais tokens de governança no mercado hoje do que os tokens in-game, então tem algumas particularidades até bem interessantes. Eles também conseguiram uma rodada bem grande de investimento, um pouco menor, né, mas grande também, de 5 milhões ali com Sequoia Ventures, por exemplo, que é um fundo de capital do mercado tradicional, né? Então, essa é uma iniciativa bem legal, focada em resolver alguns desses problemas, né? E esses dias eu conheci uma galera que tem feito uma solução, enfim, que não é de cripto especificamente, mas bem legal para crianças, né? Então, é um aplicativo que você instala no telefone do seu filho, né, por exemplo, e aí de tempo em tempo, a cada meia hora, sei lá, ele bloqueia e seu filho tem que resolver uma equação matemática ou ler alguma coisa, legal. Resolver um negócio só quando ele resolve que o celular desbloqueia, né? E aí ele nem pode, enfim, pesquisar a solução na internet porque o celular tá bloqueado, né, teoricamente, assim. Então, acho que existem também algumas soluções tecnológicas interessantes que estão tentando resolver esse problema, assim, né, que a gente passa a ter, isso, tem muitas inovações que são super boas para a humanidade, mas a gente começa a ter alguns problemas relacionados ao uso excessivo, né, e tem uma frase, enfim, que eu acho genial, que é, exponha a sua pele ao sol antes de expor ela à tela, né, então acho que também é bem interessante a gente pensar como a gente se educa para conseguir desfrutar de uma forma bem saudável, né, da internet e realmente não ficar refém dela, assim, com, enfim, vários problemas de saúde que possam... Problemas de saúde, problemas psicológicos, né? O uso da internet, redes sociais é muito associado a vários transtornos, principalmente com jovens, né? Transtornos de imagem relacionados aos filtros, tem uma discussão super grande em relação a isso. Eu, inclusive, até fiz uma enquete uma vez no Instagram, né, perguntando se a galera se sente pior ao não usar fundo, e foi muito maluco, porque 90% das meninas diz que sim, e, tipo, 10% dos caras disseram que sim, né? Então, tu também já vê essa diferença, assim, em relação a como mulheres e homens usam. E tem essa questão da imagem muito forte, né? Então, acho que é como a gente vai usar isso. É engraçado, né? Porque na internet é bem isso, é um grande problema. As pessoas vendem muito uma imagem, não que a gente não pode generalizar, mas muita gente vende aquela imagem de vida feliz, de pele perfeita, de tudo perfeito, e na vida real não é bem assim, né? Não é. Eu particularmente, uso filtro em tudo.
Vamos usar um filtro. Não, sim, e não é uma que questão... fica mais... Mas a busca por ficar melhor, não é um problema, sim, né? Mas é que tem gente que acaba, meu Deus do céu, eu preciso melhorar isso, eu não sou igual àquela pessoa, e entra realmente numa neura, e é importante ter soluções para tudo isso. E eu achei muito legal esse aplicativo que estimula você a ir pra rua e você correr, né? Você não ficar só dentro de casa. Realmente, para mim, serve 100% de um estímulo, assim, porque fica trabalhando dentro de casa, chega no final do dia, você só quer comer, né? Então, realmente, é um estímulo para você sair dentro de casa. E o que isso tem a ver com Web 3.0, né? Podemos acho que... Sim, realmente, né, às vezes as pessoas acham que é igual, né, os termos, assim, né, Web3 e Metaverse, acho que elas entraram junto, assim, no mesmo momento, né, mas elas são conceitos diferentes que se encontram muitas vezes, né, eu acho que gosto de pensar nesse sentido, né. Então, Web3 é a internet em que usuários fazem parte do processo de construção e devido à descentralização, eles podem, enfim, adicionar suas transações econômicas, várias das suas transações sociais e até transações, no final dos contos, corporais, talvez, né, ali dentro, assim, né, então essa internet em que permite essa construção descentralizada, em que você não tem mais aquele que provê a infraestrutura daquele que consome, ela se mistura, né, enquanto que o metaverso é esse conceito, né, acho que quando a gente vai para a etimologia da palavra, assim, fica um pouco mais fácil, né, meta significa além de, né, e verso significa universo, né, então além de universos, né, então a gente está falando de uma internet em que barreiras são quebradas, principalmente aí a barreira do físico e do digital, né? Então a gente está falando de um ambiente digital em que as intersecções com o físico se tornam corriqueiras, elas são comuns, né? Então a gente está falando, por exemplo, de profissões digitais que são profissões reais, né? Então, por exemplo, o caso do Axis, acho que tem uma frase que eu adoro que chama de dirija Axis, não táxis, né? Que é essa ideia de, cara, a sua profissão pode ser realmente, tipo, entrar ali dentro, ou um curador de arte NFT, né? As curadorias novos museus digitais, assim, né? Então, esse processo em que a sua profissão vive ao mesmo tempo, né? Dentro da tela, fora da tela, né? Então, o metaverso é um ambiente, as tecnologias e os projetos e infraestruturas em que digital e físico se encontram, e o Web3 é onde isso se dá de forma descentralizada e onde aquele que provê a infraestrutura é aquele que consome, né? Então, por exemplo, o metaverso do Facebook não é tanto uma Web3, por exemplo, mas é um metaverso, né? Então, acho que é interessante a gente conseguir pensar nesse exemplo, assim, como um dos exemplos em que elas estão mais longe uma da outra, né? Agora, no caso de Chiffre, é ao mesmo tempo na Web3, porque é um protocolo centralizado, tem um token de governança em que os próprios detentores e usuários podem dizer o que deve ser feito ali dentro, participar da governança, participar da construção do protocolo, né? E ao mesmo tempo é um ambiente em que físico e digital se encontram de forma super harmônica. É muito legal as pessoas poderem realmente participar de decisões, né? Eu acho que realmente essa é uma nova tendência aí para a própria empresa, né? Por exemplo, Instagram, né? Então você vai participar, ajudar o Instagram a tomar decisões, você vai sugerir melhorias para o Instagram. Isso é muito legal. Poder participar é bom para a empresa, é bom para o usuário, enfim, é bom para todo mundo. Então, eu acho realmente uma evolução. E quando a gente vai ver, a gente já tem a Web 3.0, como estamos, né? Como estar na Web 3.0? Que isso talvez seja uma dúvida. E aí, já estamos, não estamos? O que acontece? Daqui quanto tempo vai ver isso? As pessoas vão querer estar na Web 3.0? Não vai ter aquele medo, assim, tipo, não sei se isso aqui é confiável. Acho que como qualquer tecnologia demora um tempo, né, para ser desenvolvida, assim. Acho que o caso das criptomoedas até mostra um precedente, né. Os primeiros protocolos de moeda digital foram desenvolvidos na década de 80, né. A gente já tá falando de 3 décadas em que os primeiros protocolos nasceram, né, mas só na última década a gente viu... Nossa, a gente tá em 2020, na verdade são 4, 3 um pouquinho. A gente já viu na última década só, né, o desenvolvimento desse processo. A Web3 é uma coisa super recente em termos de conceitualização, né? E aí a infraestrutura nesse sentido vem na última década, realmente, né? Então a gente tá falando de coisas extremamente novas que vão super demorar, várias coisas. A inovação requer falha, necessariamente, né? Até o que a gente chama de inovação destrutiva, né? É impossível você inovar se você não tiver várias coisas que deem errado nesse processo, né? Então é muito comum que a gente vai ver projetos falharem, e isso é uma feature, digamos assim, é parte do processo, né, de inovação. Então eu acho que não precisa ter medo
mas precisa ter cautela, né, que são coisas diferentes, assim, uma coisa é você ter medo do mar, por exemplo, e não entrar, outra coisa é você entrar com cautela e não meter o louco porque você não sabe nadar, né, então acho que serve, assim, também como alegoria, para entender esse processo de como navegar realmente, né, nesse mar ali, com cautela, mas não com medo, né, de explorar as possibilidades. A gente ainda tá no nível de marketing, eu acho, né, realmente das soluções, assim, em termos de rede social, por exemplo, né, que acho que é um caso mais específico, né. Em 2016, a gente já tinha as minhas primeiras plataformas de Web3, de rede social, por exemplo, né, eu usei muito o Steam, especificamente, que era uma plataforma de rede social que era construída em cima da blockchain do Steam, né, especificamente tinha uma interface já super parecida, era super, enfim, funcionava super bem, teve alguns problemas em nível de centralização de protocolo, que deu um super problema. Esses tempos parece que eles voltaram ainda, né? Assim, então, a gente tem tanto esse processo de desenvolvimento da tecnologia, quanto esse processo da adoção dos usuários ali dentro, assim, né? Eu especificamente parei de usar, por exemplo, porque eu me incomodava com o fato de não poder excluir nada. Então, tem uns textos meus de 2016 que eu não queria mais que tivesse ali, sabe? Assim, tem um monte de erro, um monte de coisa que, meu, por que você quer ficar aqui pra sempre? Não quero. Não concordo. Não concordo, pensava ela mais, meu Deus. E aí, eu não soube lidar com o fato de que ficava registrado pra sempre ali e parei de usar por conta disso, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, existe algumas plataformas que são em blockchain que permitem que o usuário exclua da interface a informação. Do blockchain não vai conseguir excluir, né, o hash daquela informação, mas da interface sim. E pra mim, excluir da interface já tava ótimo, porque ninguém vai lá explorar o hash pra ver o que eu escrevi, né? Não. Tipo, aí é demais, digamos assim. Mas eu acho que é isso, assim, né, também a gente vai passar por evolução, por teste, ver o que dá errado, ver o que dá certo, né? Mas eu acho que à medida em que a Web3 proporciona vantagens para os usuários, né, nisso, ser recompensado para correr, ou fazer com que o seu like tenha um valor que não é um valor necessariamente atrelado a um player centralizado, né, porque hoje, por exemplo, se tu é um influencer, tu vai trabalhar para alguém, né, e aí, por exemplo, trabalhar para alguém significa que você vai produzir o conteúdo que aquela pessoa quer, e que não necessariamente é o que você quer, né, fazer. Seguindo as regras dela. No meu caso, especificamente, eu sempre gosto de falar de coisas muito megalomaníacas que não vão ter um público grande, assim, tipo, eu não vou atingir um monte de usuário, né, eu vou atingir 5 que são valiosos pra mim, né, que são importantes, assim, e aí isso, por exemplo, né, sempre é um problema se você quer ser influencer, né, quando a gente vai passar plataformas descentralizadas, em que os meus likes podem ser monetizados não de acordo com o valor para uma empresa, mas de acordo com o valor para a sociedade, né? Você está falando, por exemplo, de um benefício agregado para o usuário na Web3 muito grande, né? Então, acho que à medida em que os incentivos corretos são alinhados com as tendências, a gente vai realmente ver o processo de maior adoção para a Web3 aí acontecer. E, Rafa, eu acho muito legal essa questão de... Pô, você não tá atrelado realmente a uma empresa, né? Então, por exemplo, hoje eu vejo que muitas pessoas, elas não buscam um certo conhecimento, né? A gente busca passar realmente conhecimento. Daí a gente vê, às vezes, um Reels, não estou criticando de nada disso, mas a gente vê, às vezes, um Reels que, pô, não vai agregar tanto conhecimento pra pessoa e aquilo gera milhões, milhares de likes, né? E isso realmente, eu acho ok, mas eu acho que deveria ser proporcional e deveria entregar para as duas partes, assim, eu acho que o conhecimento também deveria ser entregue, você não deveria ter que seguir exatamente aquela regra, exato, e eu acho isso muito legal do Web 3.0. Acho que tem até a questão um pouco da sexualização, assim, né, pra mim é muito, assim, é isso, eu tendo a querer ficar publicando nas minhas redes sociais textos infinitos e bíblias que ninguém vai ler, assim, né, mas assim, é muito evidente pra mim a diferença, quer dizer, pra todo mundo, né? A diferença se eu postar uma foto um pouquinho mais, assim, arrumadinha, bonitinha, e se eu postar um negócio ali que eu acho super complexo, maravilhoso, disruptivo, né? A diferença é muito mais, assim, acho que se eu postasse uma foto sensual, a chance de ser o meu post mais bem sucedido ali na plataforma seria gigantesco, assim, né? E é claro que tem um pouco a ver com o que as pessoas querem, assim, né? Mas é realmente um pouco da construção do algoritmo também, né? E expor, enfim, é isso. Se tiver uma pessoa, ele vai ser exposto muito mais do que uma forma de conhecimento ali, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, com essa possibilidade de você mudar os algoritmos, né? Tem uma discussão muito grande, ética, em relação a essa ideia de que algoritmos são enviesados, sim, né? Porque eles têm a ver com quem está construindo isso, né? E quando a gente vai para a Web3, a gente permite que as comunidades realmente discutam isso mais abertamente e não estejam com o rabo preso, digamos assim, no lucro, né? Elas estão ali realmente desenvolvendo a plataforma para o bem da comunidade, não para o bem de um grupo de acionistas de
100 pessoas ou menos às vezes, né? Eu acho ótimo. E Rafa, o Web 3.0 também tá ligado ao anonimato, à privacidade também, né? E fala um pouquinho sobre isso pra gente, porque, na verdade, hoje a gente vive num mundo que, pô, você entra na internet ali e dá um Google ali no nome da pessoa e você consegue descobrir muitas coisas da vida da pessoa e isso não é 100% legal, né? Às vezes a gente vê vazamento de dados e tudo mais, e a gente sabe que muita gente não se preocupa com isso e só vai se preocupar quando realmente existe o vazamento de dados. Mas quais são os benefícios da Web 3.0 em relação a isso? Sim, acho que é legal, né, para o pessoal saber, assim, o Bitcoin e as criptomoedas, eles foram criados por uma galera que se autodenominava cypherpunks, né? É uma brincadeira com o termo cyberpunk, né? E cypher vem de cifra, né? Cifra de criptografia, especificamente, né? E qual era a ideia deles, né? Eles disseram o seguinte, né? Diziam o seguinte: ninguém pode censurar alguém se a pessoa, o ato, né? Se a gente não puder identificar quem é a pessoa que executa aquele ato, né? Matematicamente, ontologicamente, não sei, impossível você exercer uma censura se você não conhece aquele que você deve censurar, digamos assim, né? Então, o paradigma das criptomoedas foi exatamente criar uma ferramenta que tivesse uma base matemática que permitisse que as pessoas se expressassem livremente, de forma que a coerção não fosse passível de atingir os membros daquela comunidade, né? Então, as criptomoedas nascem exatamente com a perspectiva de dizer que governos tendem à vigilância por vários motivos, principalmente para aumentar a arrecadação de impostos, né? Essa é a base de todos os governos do mundo, a arrecadação de impostos, né? E aí você tende a vigiar cada vez mais a ação dos seus membros para você conseguir saber se ele cumpre ali todas as regrinhas que você estipulou que ele deve cumprir, né? As criptomoedas simplesmente fornecem uma ferramenta através das quais as pessoas podem se comunicar e transacionar sem que a coerção possa ser exercida em torno dessa pessoa, né? E quando a gente pensa, por exemplo, se Satoshi Nakamoto não tivesse criado uma ferramenta privada e tivesse desenvolvido o Bitcoin exatamente como ele é, mas sem a possibilidade de anonimato, Bitcoin não existiria, porque provavelmente já teriam prendido Satoshi Nakamoto. Essa é a verdade, assim, né? Exato. Por atentado ao sistema financeiro, sei lá. Por isso é tão importante ele ou esse grupo, né, ele ser anônimo mesmo. Porque imaginem se não fosse. Com certeza, iam lá chegar nele, assim como fizeram com o Mark Zuckerberg, né? Quando ele quis lançar a criptomoeda do Facebook. Foram todo mundo em cima e ele acabou não conseguindo fazer. Então iam em cima dele. O que eu acho muito incrível de cripto é você não ter o teu nome ali, que nem numa conta, na sua conta bancária, você sabe que a Flávia transferiu não sei quantos reais para Rafa. Né, em cripto somos ali um endereço, né? Somos letras e números. Ninguém sabe que é a Flávia, a não ser que saibam que a carteira é realmente minha. Senão, não tem essa identificação, preza pelo anonimato, e isso é muito importante. Sim, é a possibilidade de, né? É a possibilidade de você manter o seu direito humano fundamental de, enfim, fazer o que você quer, obviamente sem causar danos a outras pessoas, assim, né? Mas a questão é que esse conceito até, né, de causar danos, às vezes é um pouco arbitrário, né, em várias situações. Então, em alguns sentidos, né, o governo pode entender que eu tô fazendo mal por não dar 25% do meu salário para ele, né, por uma coisa, para alguém que eu tô trabalhando em outro lugar do mundo e etc, né, isso pode ser considerado dano em vários sentidos, mas a gente tá falando também em termos fundamentalistas, principalmente de governos em que as pessoas têm processos de sanções políticas muito mais intensos, né, a gente tá falando de países em que não permitem várias coisas que, enfim, pra gente são muito absurdos, né? Então é o processo realmente dos indivíduos terem uma ferramenta através das quais eles podem se organizar. Tem um conceito que eu gosto muito, né? Que é o conceito do paralelismo, né? Quando a gente vai para o movimento social, principalmente de esquerda de base, né? Ele é um movimento de confronto, muitas vezes, né? Então eles vão ser contra algo, né? Eles vão lá, vão fazer as manifestações, vão bloquear a rua, né? É um movimento contra algo, né? Ou a gente tem, por exemplo, a galera que acha que vai conseguir mudar o sistema entrando dentro dele, né? Eu, particularmente, acho que os dois sistemas são um pouco eficientes, né? E cripto é o paralelismo no sentido de, tipo, cara, eu não vou te confrontar e eu também não vou tentar te mudar por dentro, eu simplesmente vou fazer a minha aqui. Vou fazer o meu com os meus parecidos, né? Vou desenvolver os temas com quem eu acho que tem a mesma filosofia que a minha, né? Então, eu acho que criptomoeda simplesmente provê uma ferramenta para quem está disposto a construir novas economias, novas sociedades, novas relações humanas ali, sem ter medo, né? De que ao construir, provavelmente eu vou sofrer alguma sanção de alguém, né?
Isso é muito legal, né? Porque cripto tem tudo a ver com liberdade. É realmente a nossa liberdade. É como deveria ser desde o início. A gente não deveria ter essa questão do governo controlando o nosso dinheiro. Deveria ser um mundo igual é com criptomoeda. Que você é anônimo, que você tem a sua liberdade, que você leva o seu dinheiro para onde você quiser, né? Que você não vai pagar taxas absurdas. Realmente, cripto. Eu, quando comecei a estudar, é o que a gente brinca, né? Que fui picada pelo mosquito. E a gente se apaixona quando a gente entende realmente o porquê ter aquilo. O porquê é muito mais do que um investimento, né? E cripto realmente é essa liberdade financeira, e isso é muito incrível. Rafa, queria que você fizesse aí suas considerações finais sobre o Web 3.0. O que você acha aí que tem de legal realmente para a galera ficar de olho? Por que as pessoas têm que ficar de olho em Web 3.0? Até porque recentemente teve um evento aqui no Rio de Janeiro, né, que é o Ethereum Rio, e grandes nomes aí do mercado cripto estavam lá, grandes mesmo, e todos estavam de olho em Web 3.0. Né? E eles falaram assim, ó, a gente não quer nem que as pessoas super entendam agora, a gente está trabalhando com isso, em algum momento as pessoas vão entender e provavelmente vão estar inseridas nisso. Como Rafaela, assim, realmente eu tô interessada nos lugares em que cripto realmente encontra coisas que possam ter um impacto real em nível ambiental, mundial, global, né, local e individual também, né? O caso MoveTour é um caso individual, mas eu tenho olhado muito para os ativos que são lastreados em coisas reais, por exemplo, florestas, né, especificamente, assim. Então, esses casos de uso são os casos que realmente me interessam mais, mas eu acho que a minha dica, na verdade, é que as pessoas procurem na Web3 os seus grupinhos, né? Então, a gente tem dentro do setor uma pluralidade gigantesca, desde games muito malucos, até uns games mais simples, até futebol, moda, commodities. A sua comunidade do Orkut. Exatamente. Então, acho que essa é a melhor forma da galera navegar, né? Encontrando os grupos que elas se encontram ali, realmente entendam como coisas que têm a ver com elas, assim. Então, a minha dica, na verdade, é procure o seu grupo dentro da Web3 e com certeza você vai ser beneficiado do processo de digamos que ficar mais íntimo dessa tecnologia realmente, né? E do processo de estar próximo de quem você quer, onde a sua curiosidade realmente alcança ali bons patamares. Muito legal, Rafa. Pessoal, fica de olho, né? Fica de olho, entender um pouco mais sobre o assunto. Eu tenho certeza que foi uma super aula, assim. Eu, escutando a Rafa falar de Web 3.0, eu realmente achei incrível, incrível. Quando a gente escuta isso, a gente fala assim, meu Deus do céu, eu não entendo nada mesmo, eu preciso estudar mais, eu preciso me aprofundar mais. E é isso, gente. A gente vai piscar, as coisas mudam. Assim como se a gente olhar para trás, olha quanta coisa mudou, né? Olha o quanto a gente evoluiu, e é assim mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver a galera mais jovem aí na Web 3.0 e fazendo coisas que a gente nunca imaginou que aconteceriam, coisas muito legais. Então, super legal. Estudem aí o Web 3.0. Sigam a Rafa também, @disruptivas, é isso? É isso. É isso, @disruptivas, gente. E vamos que vamos, semana que vem tem mais talkenização aí, o nosso podcast, com muita informação para vocês, muito conteúdo legal. Quero saber, hein, gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, quero saber se vocês estão gostando, então eu espero o feedback de vocês. Gente, muito obrigada, Rafa, muito obrigada, sensacional, muito conhecimento, adorei saber mais sobre o Web 3.0 e sobre esse aplicativo aí. Eu vou começar a correr na rua, hein? Tô falando sério. Sim, não, é realmente uma alternativa super interessante. Obrigada, gente, também pelo convite e a gente se fala. Obrigada, gente. Tchau, tchau, até.